Vamos falar um pouquinho de teorema dos eixos paralelos, tá, gente? A gente está falando aqui, aqui a gente tem um corpo, né? Um corpo irregular aqui e tal, e também um outro corpo aqui, já com uma distribuição mais linear, mais, né, geométrica. Como que funciona o teorema dos eixos paralelos? Então você conhece, a gente viu a tabela lá, né? Você conhece o momento de inércia com um ponto aqui no centro de massa. Imagina, nós temos aqui um eixo de rotação no centro de massa. Você conhece o momento de inércia do centro de massa, ok? Você conhece o momento de inércia do centro de massa. Mas você não quer que esse corpo gire aqui, ou ele pode não estar girando nesse centro de massa aqui. Ele pode estar com o eixo deslocado de uma distância h. Então esse teorema dos eixos paralelos é para a gente achar, é uma ferramenta para a gente achar qual é esse novo momento de inércia. Tá? Então o momento de inércia vai ser diferente do que tinha aqui no eixo, né, do centro de massa do corpo. Então qual que é o teorema? É esse aqui, ó. Então o momento de inércia em um eixo paralelo é igual ao momento de inércia do centro de massa mais a massa do corpo mais, quer dizer, vezes a distância, né, que está o novo eixo ao eixo do centro de massa. Então H. Tá aqui, ó. Então esse é o teorema dos eixos, né? O teorema dos eixos paralelos, ok? Então, como que a gente vai fazer se fosse para a gente achar aqui o dessa barra, né? Então imagine ele girando em torno dessa barra, tá? A gente conhece já de uma barra que o centro de massa é ml ao quadrado sobre 12, onde L é o tamanho da barra. Não é isso? Então esse aqui seria o do centro de massa, girando em torno desse centro. Tá? Mais a massa do corpo vezes o quê? Se a gente quiser, por exemplo, em vez de ser aqui no centro, quiser aqui, ó, numa lateral. Ok? Aqui numa lateral. Então se a gente tinha aqui tamanho L, então ele vai que L sobre 2 vai ser a distância do novo eixo. Tá? Então, H então seria o quê? L sobre 2, que é a distância do centro de massa até esse novo eixo. Então, aqui nós temos então, o momento de inércia desse ponto vai ser o do centro de massa, momento de inércia centro de massa, mais mh ao quadrado. Tá aqui, ó. Que é essa distância do eixo do centro de massa até esse novo eixo. Fazendo os cálculos aqui, então, nesse novo ponto, aqui nesse caso, na extremidade da barra, o momento de inércia não vai ser ml ao quadrado sobre 12, mas sim ml ao quadrado sobre 3, tá? Então, aumentou o momento de inércia porque a gente saiu, né? A gente tem uma distância maior aqui, né, da massa em relação ao novo eixo do que quando tinha o eixo aqui bem no meio. Tá? Mais uma vez, que feio esses rabiscos, hein, gente? Ok? Então, para isso que serve o teorema dos eixos paralelos, tá? Como que você faz para achar aqui? Vamos ver se dá para a gente fazer aqui. Vou tentar usar a caneta de novo. Por integral, né? Então, na verdade, qual que seria a ideia por integral? Aqui não vai dar para a gente fazer, tá, gente? Mas vou dar só uma ideia para vocês. Então, seria o quê? Essa aqui é a forma do R ao quadrado, seria a distância, né? Que ele está do eixo, vezes uma unidade de massa. Então esse dm aqui, ó, a gente pode chamar ele o quê? De m sobre L dx, né, gente? Seria uma densidade por unidade de área, tá? Fazendo isso, a gente poderia fazer integral assim, ó. Integral, vamos ver se eu consigo aqui, de x ao quadrado, tá? Vezes m sobre L. M sobre L é constante, tá, gente? M é a massa e L é o tamanho total da barra. Vezes quem? Dx. Tá joia? Densidade da massa vezes vezes x daria o tamanho total. Então a gente faz a integral o quê? A gente pega e divide essa barra em 2, ó. De menos L sobre 2 a mais
L sobre 2. Por quê? Porque ele está bem aqui no meio, esse eixo, tá? Ele está tentando achar esse I do centro de massa aqui. Quando a gente fizer essa integral aqui, gente, a gente vai chegar numa coisa assim, ó. M sobre L que multiplica x ao cubo sobre 3, é isso? X ao cubo sobre 3. Acredito que seja isso, né? Olha que rabisqueira, meu Deus. E aí você vai substituir, né? Porque os limites é de L sobre 2 a mais L sobre 2. Então vai ficar assim, ó. M sobre 3L. Abre aqui, ó. Aí você faz, onde está x ao cubo, você coloca o extremo de cima. L sobre 2. Tudo isso aqui é o cubo, ó. Vai dar 8 aqui, né? E aqui vai dar L ao cubo. Menos, só que aqui nós temos um outro menos, ó. L sobre 2 ao cubo. Nossa, que horrível. Tá? Como essa potência é ímpar, aqui vai continuar negativo, então vai virar mais. Tá? Então aqui vai ficar L ao cubo, aqui 8 e 8. Então vai ficar 2L ao cubo sobre 8. Que vai dar L, porque a gente vai ter que somar, que vai dar mais, né? Então vai ficar L ao cubo sobre 4. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar ML. Corta L aqui embaixo com L lá em cima, né? ML ao quadrado sobre 12. É assim que faz por integral, tá, galera? Mas lá no livro tem outros exemplos. Eu não vou pedir isso na prova, tá? É só para questão de curiosidade mesmo. Fiz aqui na hora, aqui. Horrível fazendo no computador. Nem tinha imaginado de fazer isso aqui, tá, gente? Não era nem programado. Mas a minha ideia era, vai que vocês ficam com dúvida aqui. Bom, continuando. Então, como funciona também outra maneira de você ver essa questão dos eixos paralelos, né? Então aqui tá, vamos calcular a energia cinética de rotação para um eixo paralelo de um corpo de massa m ao lado girando com a velocidade ômega. Então, todo o corpo aqui gira com a velocidade ômega. Quem depende da distância ao eixo é a velocidade linear. Então aqui nós teríamos o centro de massa. Tá? Então qual que é a energia cinética desse corpo aqui? K é igual a meio do momento de inércia, que eu não conheço porque está nesse ponto aqui, né? Ó, mas vezes ômega ao quadrado, velocidade angular. Bom, nós temos o quê? Como está deslocado esse cara aqui, esse eixo, então nós temos energia cinética de rotação, momento angular, né, do ponto, vezes momento de inércia, né, do ponto, vezes a velocidade angular, vai ser o quê? Uma energia de rotação, igual a gente viu agora há pouco no exemplo, mais uma energia de translação, porque esse ponto aqui, ó, ele está transladando. Ele tem uma velocidade ali, tá? Uma velocidade de translação. Bom, então aqui, ó, então a energia total vai ser igual ao I centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Esse aqui é o de rotação do centro de massa, mais a velocidade, a energia de translação, que é a massa total e a velocidade do centro de massa linear ao quadrado, que ele está transladando. Gente, ó, todo o corpo se movimenta com a mesma velocidade angular, tá? Então estamos aqui, ó. Velocidade do centro de massa, velocidade angular do centro de massa é a velocidade angular, tá? E a velocidade linear do centro de massa, para você achar ela, é só multiplicar pela distância que ele está do novo eixo de rotação. Tá aqui, ó, H. H vezes R vezes ômega é V, não é isso? Só que aqui é essa distância. Bom, substituindo tudo, a gente tem aqui, ó, meio do momento de inércia, né, nesse ponto P, que é esse novo ponto, vezes a velocidade angular, é igual a meio momento de inércia centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, mais 1 meio de mv ao quadrado. Só que agora a velocidade do centro de massa foi substituído por R ômega, ou H ômega. Como é ao quadrado, H ao quadrado, ômega ao quadrado. Tá bom? Aí você vem aqui, ó, todos os termos têm velocidade angular. Tá?
E todos é dividido por 2, ou multiplicado por meio. Então, na verdade, a gente tem o que aqui? O momento de inércia desse novo ponto é igual ao momento de inércia do centro de massa mais mh ao quadrado. Ok, gente? Então, essa aí é a forma como a gente encontra esse teorema dos eixos paralelos. Tá? Vamos continuar aqui. Nossa, pessoal, uma aula comprida. E pensa em arrumar tudo esses... Dá um trabalho, gente, para arrumar essas transparências aqui. Mas vamos lá. Considerando tudo que a gente aprendeu até agora, né? Vamos ver esse exercício aqui. Esse aqui é um exercício... Eu acho que é o 55 lá, tá, gente? Ó, exercício 55 do livro. Tá bom? Eu acredito que seja esse mesmo. Tá? Então ele fala assim, ó. Nós temos uma esfera de chumbo oca. Então a esfera oca, né, possui a massa mais longe do centro de rotação. E uma esfera de madeira maciça. Ó, eu sou bom, hein? De fazer essas animações aqui, hein? Pensa no trabalho que isso dá. Então, assim, em relação a qual eixo, uma esfera uniforme de madeira leve possui o mesmo momento de inércia de uma casca cilíndrica de chumbo de mesma massa e raio em relação a um diâmetro. Então, olha só. Eles têm o mesmo raio, tá? A mesma massa, um é feito de chumbo, porque é uma casca bem fina de chumbo, é uma esfera. E o outro é uma esfera maciça de madeira, então eles possuem a mesma massa. Só que é o seguinte, a gente sabe que possuindo a mesma massa e o mesmo raio, né? O que vai fazer a diferença do centro de massa, né? Do momento de inércia é a distribuição, a distância que está. Então, da massa distribuída em relação ao raio. Então, a gente já sabe que uma esfera oca de chumbo tem um momento de inércia maior, né? O momento de inércia dele é maior do que de madeira, ou de uma... Não importa se é madeira, mesmo se tiver a mesma massa, o mesmo raio, o que for oco, né? O cilindro oco também é assim, mas no caso aqui a esfera oca, né? De cascas finas, terá um momento de inércia maior, porque a massa está distribuída de maneira que está mais distante do centro de rotação. Bom, mas aqui a pergunta é, em relação a qual eixo essa esfera de madeira teria um momento de inércia igual. Tá? Então a gente precisa manipular esse eixo, trocar esse eixo aqui de lugar, ó, para que a esfera de madeira tenha o mesmo momento de inércia de chumbo. Então a ideia é essa aqui, ó. A gente vai deslocar um pouco o eixo de rotação e achar essa distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui, se eu colocar ele em relação a esse eixo central, a gente vai ter um momento de inércia igual. Então a gente tem o quê, ó? Momento de inércia da madeira maciça igual ao momento de inércia de chumbo oca, da esfera de chumbo oca, ok? Vamos dar uma colada aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a esfera maciça, 2/5 de mr. E a esfera oca, 2/3 de mr. Então, nós temos isso aqui, ó. Tá? Ok? Então, ó, maciça, 2/5 de mr. Eu quero deslocar, né? Eu vou usar o teorema dos eixos paralelos, mais md ao quadrado. Tá? Eu quero achar, então, essa distância d aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Que vai ser igual ao quê? Momento de inércia de chumbo. De cascas finas. Tá aqui, ó. 2/3 de mr. Então, é isso que eu quero. Isolando o d, então eu tenho a distância que eu tenho que deslocar aquele eixo ali, da madeira maciça. Beleza, gente? Então, ó, né? Que distância tem que deslocar esse eixo aqui, tá? Para que o momento de inércia da madeira maciça seja igual a da casca esférica de chumbo. O chumbo e a madeira pouco importa, tá, gente? Porque, na verdade, os dois têm a mesma massa e o mesmo raio. Mas é para deixar claro que a gente faz maciça, né? E o outro só tem uma casquinha. Como o chumbo tem uma massa, né? Uma densidade maior, então, teoricamente, é possível fazer isso. Bom, vamos lá para a resolução. Gostaram da animaçãozinha ali?
Tô ficando bom nisso aqui, hein? Também fica até 2 horas da manhã fazendo essas aulas aqui, Deus me livre. Então, vamos lá. Isolei o MD ao quadrado, coloquei, ó, esse cara pro lado de lá com sinal de menos, tá? Já cortei as massas, porque as massas são tudo igual, não é isso, gente? Já cortei ali. Então ficou com D ao quadrado é igual a 4 sobre 15 R ao quadrado, tá? Então 4 sobre 15 R ao quadrado. Então a distância que eu tenho que deslocar esse cara aqui é 2 dividido por raiz de 15R. Então se eu conhecer, né, o raio da esfera, das esferas aqui, qualquer uma das duas, elas são iguais. Se eu multiplicar por 2 raiz de 15, a gente tem, então, os momentos de inércia deles iguais. Quanto que é 2 dividido por raiz de 15? 0,5163. Então, se eu afastar aqui 0,5163, quase metade, né, do raio aqui, ok? Então, essa aqui é a pergunta aí. Tá joia, gente? Legal esse exercício, né? O interessante desse exercício e dessas aulas à distância que nós estamos tendo é que ele faz você entender um pouco mais o conteúdo, sem deixar de fazer cálculos, né? Quem fez, não quem colou, né, seus miseráveis, tô brincando. Mas quem fez certinho, entendeu aquelas questões que eu passei, viram que não teve só conta, né? Teve um pouquinho de raciocínio, então tinha que entender. E eu vou tentar fazer isso também, na medida do possível, em todas as autoavaliações, tá, gente? Bom, vamos continuar aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Ah, tem. O último exercício aqui, né? Então, o que é esse cara aqui, ó? Ele fala que tem uma peça de 3,6 kg, tá, gente? E ele sabe o momento de inércia nesse eixo aqui, ó. Então, imagina ele rodando aqui, ó. Tá? Então o momento de inércia em relação a esse eixo. Tá? Esse eixo está a uma distância de 0,15 metros do centro de massa do corpo. Ó. Se eu tivesse um eixo aqui, ele rodasse aqui em relação ao centro de massa. Tá? Bom, qual que é o momento de inércia nesse eixo P? Então, o momento de inércia desse ponto é 0,132 kg vezes metro quadrado. E ele pergunta qual é o momento de inércia do centro de massa. Tá? Então, agora que ele está pedindo ao contrário, né? Ele não pede para mim encontrar o momento de inércia de um eixo paralelo ao centro de massa. Na verdade, ele tem já esse momento de inércia e ele quer saber qual seria o momento de inércia do centro de massa. Na verdade, é só para treinar mesmo, por isso chama exercício, né? Então, a gente vai lá. Então, olha lá. Esse aqui é o teorema dos eixos paralelos, né? Ok? Então, a gente vai substituir os valores, olha lá. O momento de inércia de massa, então, vai ser, a gente passa md ao quadrado para o outro lado com o sinal de menos, tá aqui, ó. Então, o momento de inércia do ponto menos a massa do corpo vezes a distância desse eixo ao eixo do centro de massa, né, ó, que é o D, tá aqui, ó, 0,15, ok? A gente faz as cálculos, né? Substitui os valores, 3,6 kg, 0,15 ao quadrado, né? Sempre lembrar que é D ao quadrado, H ao quadrado, distância ao quadrado, sempre essa distância ao quadrado. Fazendo esses cálculos, a gente consegue, então, o momento de inércia do centro de massa é 0,051 kg a metro quadrado, né? Então, uma coisa que o cara faz aqui, uma observação, o autor, é que como esse ponto está afastado do centro de massa, ele tem um momento de inércia maior, né? 0,132 kg a metro quadrado, enquanto no centro de massa, né? Lembrando que o centro de massa é aquele ponto onde a gente coloca o dedo lá para rodar os cadernos, né? Pelo menos colocar quando era criança. Eu nunca fiz isso, mas eu vejo um monte de aluno meu fazer. Então 0,051 é menor, tá? Bom, acabou, né? Gente, muito obrigado pela compreensão também, ok? Abraços, gente. Tchau, tchau. Se cuidem aí, hein?